Olá a todas e a todos os participantes do primeiro simpósio de conservação da biodiversidade do Instituto Federal do Maranhão, no campus de Caxias. Eu sou o professor Ginelson Soares da Silva, licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, com especialização em Educação Ambiental e em Saúde Pública, mestre e doutorando em Genética, Conservação e Biologia Evolutiva pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, no Amazonas. Esse curso, nós vamos falar um pouco sobre o uso da genética para identificação e conservação de espécies. Aqui no QR Code você pode acessar o meu currículo Lattes e aqui o meu e-mail, né? Ao final, caso alguém queira entrar em contato, né, para fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, mandar alguma mensagem, né, já está disponível aí. O curso está dividido em 3 módulos, em 3 partes, né, no qual, nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre a biodiversidade brasileira, as ameaças e algumas estratégias de conservação, né? E na parte 2, a professora Marília vai falar um pouco sobre a variabilidade genética. E na parte 3, a professora Gisele vai falar sobre as técnicas utilizadas para fazer a identificação. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite, dizer que é uma honra poder estar participando de um evento, né? E desejar um ótimo curso para todo mundo. Esperamos que apreciem, né? Qualquer coisa, a gente está aqui aberto para qualquer questionamento, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, para início de conversa, eu trouxe aqui esse texto, Biodiversidade, por que importa? Do professor Braulio Dias, né? Vocês podem acessar utilizando aqui o QR Code, tá? Esse aqui é o professor Braulio Dias. Esse é um texto excelente, com uma leitura gostosa de ser feita. Eu recomendo para todo mundo, já fica de atividade, tá bom? Ele traz os números sobre as espécies estimadas, sobre as espécies já descritas, né? Faz várias reflexões sobre a nossa biodiversidade, a importância, quais são os benefícios que ela nos fornece. E ele traz um questionamento muito importante também, né? Que é justamente o fato de que a gente não está conseguindo preservar nem a nossa própria biodiversidade e o homem já está em busca de vida em outros planetas. Então, me pergunto também, né, juntamente com o questionamento que ele faz, eu me pergunto para quê? Qual é a necessidade disso? Né? Porque a gente precisa preservar o que é nosso, né? O que está aqui no nosso planeta. A gente não precisa ter que se preocupar com vida em outros planetas. Se eu estiver sendo ignorante, me desculpem. Se alguém quiser, né, de repente, me esclarecer esses questionamentos, essas dúvidas, que, né, por gentileza, fique à vontade. Mas eu realmente concordo plenamente com o questionamento que ele faz, né, de que nós precisamos focar no que nós temos, né, e não ir atrás de vida em outros planetas. Bom, pessoal, eu começo aqui com uma provocação a todos vocês, né, de quantas espécies existem na Terra, né? Alguém seria capaz de responder de uma maneira exata? Eu acho que é pouco provável, né? Então, baseado em algumas técnicas, né, os dados dão conta de que existem cerca de 8,7 milhões de espécies, né, variando de 1,3 para mais ou para menos. Sendo que desse total, 6,5 provavelmente são espécies terrestres e 2,5 espécies marinhas. Tá? O que se sabe é que desse total, desse montante, cerca de 1,2 milhões já foram catalogadas, né? Sendo que algumas delas já estão em risco de extinção. Então, é por isso que as discussões sobre a biodiversidade é tão importante. Esses dados são estimados através de uma técnica analítica, né, do Censo da Vida Marinha e publicado nessa revista, que é bem conhecida, né, lá em 2011. E aí eles trazem estimativas do número de espécies, né, de animais, de plantas, de fungos, de protistas, de algas, totalizando aqui aquele valor que a gente já citou anteriormente, que é de 8,7 milhões. Mas, desse total, de cada grupo, a gente tem aqui, né, nessa segunda coluna, o número de indivíduos já conhecidos. Esse número ele já não está mais atualizado, né, porque, obviamente, todos os dias novas espécies são descritas, mas é o mais real, né, o mais próximo do real. Então, são esses números aqui, totalizando cerca de 1.233
né, e 500 espécies já catalogadas. Então, falar de diversidade de espécies, ou diversidade biológica, ou biodiversidade, né, isso tudo está se referindo a todas as formas de vida que existem na Terra, né, ou num determinado local. A gente pode considerar a biodiversidade até mesmo do quintal da nossa casa, né? Então, isso vai incluir a variedade de genes, de espécies e de ecossistemas que existem no planeta. Desse modo, então, existem 3 tipos de níveis de diversidade, né? De diversidade biológica ou de biodiversidade. Quais são eles, Nilson? A diversidade ecológica, também chamada de diversidade de ecossistemas, a diversidade de espécies e a diversidade genética, né? Essa é muito importante, né? Que é justamente o foco do nosso estudo, né? Biólogo gosta de diversidade, né? De biodiversidade. Então, a variedade, para a gente, é o que importa. Então, na natureza, a variabilidade genética é mais importante, né, do que a não variabilidade. Então, a biodiversidade nada mais é do que a soma dos diferentes tipos de organismos que habitam uma determinada região. Então, a gente pode considerar a biodiversidade do cerrado, da caatinga, né, e qualquer região, né, que você delimita, você pode considerar ali os indivíduos, as espécies existentes, como sendo a biodiversidade. No caso, por exemplo, o continente africano ou a bacia amazônica, né, ou até mesmo o nosso quintal pode ser considerado, né, aí um local e você considerar a biodiversidade. O Brasil, juntamente com outros 16 países, né, que estão listados aqui, eles compõem cerca de 70% de toda a biodiversidade que existe no planeta. Então, por isso eles são considerados países mega diversos, ou seja, que tem uma diversidade enorme. No mapa, eles estão destacados aqui em verde, né? E dos países que estão entre os 17, né, boa parte deles se encontram na América. Então, a gente tem, por exemplo, o Brasil, né, que é o país da América com a maior biodiversidade, Colômbia, Equador, México, Peru, Estados Unidos e Venezuela. E aí nós temos uma diversidade de espécies endêmicas muito grande, né? Então, as espécies endêmicas nada mais é do que as espécies que são típicas dos nossos biomas, isso porque a gente tem uma variedade de biomas com uma variedade climática e isso favorece aí a diferentes vidas. O Brasil, juntamente com esses outros países, fica numa faixa que é chamada de tropical, né, com bastantes florestas úmidas, como é o caso da floresta amazônica, e isso facilita bastante a existência de diversos tipos de espécies. Dentre os grupos taxonômicos, né, nós temos a fauna e flora, sendo que a flora inclui também não somente as plantas terrestres, mas também as algas as algas e os fungos, certo? Dentre os indivíduos da fauna, nós temos 115.333 espécies já catalogadas. Desses, nós temos aqui a quantidade de espécies de invertebrados de cada grupo e aqui a quantidade de espécies de vertebrados. Sendo que dentre os grupos de invertebrados, o mais numeroso é o grupo dos insetos, né, com o maior número de espécies descritas. Dentre o grupo dos vertebrados é o grupo dos peixes. Tá bom? Na flora, aliás, e fungos, são 47.754 espécies catalogadas, descritas, sendo que a maioria deles é pertencente ao grupo das angiospermas, né, isso já era de se esperar. O grupo dos fungos também é um grupo bastante diverso, mas muito pouco estudado, né? Existe uma carência muito grande de especialista para estudar a biodiversidade de fungos. Mas muitas das espécies descritas, né, tanto da fauna quanto da flora, já estão ameaçadas de extinção. Então, nós temos esse total aqui, né, 1.173 espécies
da fauna ameaçadas e 2.113. Isso baseado em dados do Ministério do Meio Ambiente, né, publicados em 2014, foi a última publicação com relação ao levantamento das espécies endêmicas, e pode ser que algumas dessas espécies já tenham saído da lista das espécies ameaçadas, porque algumas estratégias foram desenvolvidas, né, de lá para cá, mas pode ser também que outras tenham entrado. Mas não somente espécies da fauna e da flora, o Brasil também é um país riquíssimo em povos tradicionais, né, os povos indígenas que são mais de 200, né, 200 povos indígenas diferentes no Brasil, distribuídos em vários estados, principalmente da região norte do país. E eu trouxe essa imagem que realmente é uma provocação, né, para toda essa situação que está acontecendo, né, com relação aos indígenas, que têm sofrido aí bastante com a ação de exploração das florestas, né, eles que têm um papel importante aí na proteção das florestas, principalmente na floresta amazônica e Mata Atlântica, mas que têm sofrido bastante com a ação de exploradores, né, e muitas vezes o que coloca em risco esses povos. Temos também aí o caso de uma pandemia que assola o mundo inteiro e que, querendo ou não, por ser populações com baixa variabilidade genética, tem uma susceptibilidade muito grande. Então, caso o vírus chegue até essas populações, é um risco muito grande, né, de delas sofrerem muito com a ação desse patógeno. Aqui eu coloquei alguns sites nos quais vocês podem estar consultando sobre dados da biodiversidade brasileira. Esse aqui é o CIVBR, que é o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, tá? No qual vocês vão encontrar diversos dados. Temos também a Reflora, que é um catálogo das espécies da flora brasileira já descritas. Na verdade, é como se fosse um herbário virtual. É um herbário virtual, na verdade, né? Para o conhecimento e para a conservação da flora. Então, nele aqui, a gente consegue buscar algumas plantas e saber o estado de conservação de cada uma delas, né? Essa é uma iniciativa do CNPq, se não me engano, juntamente com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é um dos maiores e mais famosos do Brasil. E a intenção era que até 2020 fosse incluído todas as espécies já descritas, né? Então lá tem esse CATAS, você pode fazer consulta, você quer consultar uma planta que está depositada lá no museu, no herbário do próprio Rio de Janeiro, você está no Maranhão, por exemplo, e você pode fazer essa consulta virtual, né? Sem precisar se deslocar, sem precisar ir até lá. Então, é a famosa Reflora, né? Tem também o catálogo taxonômico da fauna do Brasil. Esse catálogo ele reúne, no caso, as espécies de animais descritas. O objetivo dele é basicamente o mesmo, é reunir até esse ano de 2020 todas as espécies de animais descritas, né? E também a gente consegue buscar, através desses mecanismos de buscas aqui do lado, né, as informações a respeito da espécie, né, sobre busca fotos, né? Então, é um exercício também que eu gostaria de deixar para vocês. Então, quem tiver papel e caneta na mão, anota aí já para procurar esses sites, né? O catálogo taxonômico da fauna do Brasil e o Reflora. Então, nele vocês vão fazer várias combinações, buscar várias espécies da própria região de vocês, para saber o estado de conservação. Mas não para por aí, pessoal. Por quê? Porque todos os anos cerca de 15 mil novas espécies são descritas. Tá? A exemplo disso tem a expedição Serra do Sol, né, que aconteceu acho que em 2016, que foi idealizada pelo pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o professor Mário Conraft, que levou para a Serra da Mocidade, quase na divisa de Roraima com a Venezuela, 60 cientistas, né, do INPA, incluindo pesquisadores, efetivos, técnicos, alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Foi uma parceria também com o ICMBio, com o COPIG e o Exército. Por quê o Exército? Porque foi através do Exército, né, de helicópteros do Exército, que eles conseguiram chegar lá. Então, esse local é um local totalmente inacessível e eles tiveram que ser transportados, tiveram que ser levados
por meio de helicópteros. Então, eles ficaram 25 dias fazendo coletas, foi cientistas de todas as áreas, né, entomólogos, herpetólogos, ornitólogos, ecólogos, e foram feitas várias coletas, gerando aí mais ou menos 80 espécies novas, tanto de animais quanto de plantas. Esse foi o documentário que foi gerado, né, foram também algumas produtoras de filmes, e deu origem a esse documentário, Novas Espécies, a Expedição do Século. Mas, trazendo aqui uma outra provocação para vocês, por que conservar a biodiversidade? Né? A gente, às vezes, utiliza tanto, se beneficia tanto da biodiversidade, mas a gente não para pensar, né, por que a gente precisa, né, preservá-la. E aí, nós precisamos da biodiversidade, isso é fato, porque ela nos oferece serviços que são chamados de serviços essenciais, como o ar puro, água potável, né, enfim, vários serviços que, se não fosse por meio da biodiversidade, a gente não teria. E então, a extinção de espécies também tem uma influência muito grande, né? Quando se retira uma espécie, pode ser que várias outras fiquem prejudicadas. Então, a biodiversidade ela possui um valor inestimável e oferece benefícios diretos e indiretos. Por isso, a gente precisa conservá-la. Contudo, pessoal, algumas ameaças, né, algumas coisas têm ameaçado a biodiversidade brasileira. Apesar de sermos um país extenso, né, com uma extensão territorial muito grande, com uma variedade de biomas, com uma variedade de espécies, mas o desmatamento, as queimadas, a perda e a fragmentação de hábitat, né, que leva à perda e fragmentação de hábitat, tem colocado em risco várias espécies de plantas e de animais. O desmatamento, por exemplo, e a queimada são ações que normalmente acontecem de maneira ilegal. Isso vem acontecendo frequentemente na região amazônica do país, porque é uma extensão territorial muito grande, então, normalmente, as ações de fiscalizações não dão conta, né? E a gente ainda tem também uma questão de gestão mesmo, né, presidencial, que não coopera, que não colabora com as ações de combate ao crime ambiental. Então, querendo ou não, isso tudo impulsiona ainda mais as ações ilegais de desmatamento e queimadas nessas regiões. Então, a perda a fragmentação de hábitat acaba isolando populações de espécies que acabam fazendo cruzamentos entre indivíduos mais próximos e gerando e reduzindo, na verdade, a variabilidade genética. É o que acontece aqui com o mico-leão dourado, né, que teve seu hábitat totalmente reduzido. As espécies exóticas também, que são espécies que vêm de outros países, de outras regiões e que trazem e que causam bastante prejuízo quando chegam aqui, como é o caso do caramujo africano, que foi um caramujo trazido inicialmente para servir de alimento, mas que não deu muito certo, né? A abelha europeia, a Apis mellifera, que é uma abelha que tem benefícios para a biodiversidade por ser um polinizador, mas também é muito agressiva e tem competido aí com as espécies locais. Também o mexilhão dourado, que causa diversos prejuízos aí, porque ele adere à superfície de encanamentos, né, provocando aí prejuízos econômicos, porque muitas vezes acaba entupindo, enfim. Também a monocultura, que é muito comum no Brasil, o brasileiro, né, os grandes produtores, os grandes agricultores, eles têm essa visão de desmatar tudo para plantar monocultura, soja, milho, arroz, feijão, ou mesmo fazer plantação para a criação de animais, né, que para eles é rentável, mas para o restante das pessoas isso não é. Então a monocultura também tem sido algo que a gente precisa, né, pensar e discutir e tentar combater, né, porque desmatar, derrubar a floresta para plantar espécies que não trazem benefícios para a biodiversidade não é interessante. A exemplo disso, nós temos, por exemplo, uma empresa, que eu não vou citar o nome, mas que eu acredito que muitos vão saber qual é, que plantou várias extensões territoriais de eucalipto, tanto no Piauí como no Maranhão, e depois abandonou muitas delas, né? Então, ficou aí essas plantações de eucalipto que não tem variabilidade
diversidade de espécies e simplesmente deixou, né? Então, isso é realmente algo muito grave, né? E medidas precisam ser tomadas. Então, também precisamos começar a pensar nos reflorestamentos, em áreas degradadas, em áreas que já não têm mais uma diversidade de espécies. É preciso começar a desenvolver ações de reflorestamentos, né? Principalmente utilizando espécies endêmicas, né? Aí já é uma outra discussão. A contaminação do solo, da água e dos poluentes, né, e do ar por poluentes, na verdade, são problemas que também afetam a biodiversidade. E ainda temos as mudanças climáticas, né, que, querendo ou não, é um processo que tem sido cada vez mais acelerado pela ação humana, né? E isso também é um problema, porque as espécies, por si só, elas vivem numa corrida para conseguir se adaptar às mudanças climáticas que vão acontecendo com o passar dos anos. Só que essas mudanças climáticas, elas têm sido cada vez mais rápidas, né? E muitas dessas espécies, elas não vão conseguir se adaptar num tempo hábil para que elas consigam permanecer no ambiente. Então, é muito provável que algumas dessas espécies acabem sendo extintas. Por quê? Porque elas não vão conseguir, né, evoluir de uma maneira mais uma maneira mais fácil, né? Elas não vão conseguir evoluir, não vão conseguir se adaptar a esse novo ambiente, né? Então, dentre algumas estratégias de conservação, nós temos as listas vermelhas. Essa lista vermelha, ela começou a ser criada pela IUCN, né, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, em 1964. Então, ela quem começou criando a lista vermelha de espécies ameaçadas. Essa lista vermelha da IUCN, também chamada de Red List, ela inclui espécies de todo o planeta, né, as espécies ameaçadas, e a intenção dela é fornecer informações sobre o estado das espécies, chamar a atenção para a biodiversidade que está ameaçada, influenciar legislações e políticas nacionais e internacionais para conservar as espécies e fornecer informação para a ação de conservação da diversidade biológica. Então, de acordo com a classificação da IUCN, as espécies vão desde extinta até baixo risco de extinção. Extinta quando já não há mais nenhuma espécie na natureza, nem em cativeiro. O estado ameaçado ele vai de criticamente ameaçado, passando por em perigo e vulnerável. E essa classificação ela leva em consideração alguns critérios, como, por exemplo, a taxa de declínio da população, o tamanho da população e a área de distribuição geográfica na qual a população se encontra. Então, baseado nisso, o Brasil criou a sua lista vermelha, né, o livro vermelho da fauna ameaçada e o livro vermelho da flora do Brasil. Esses dados, no caso da fauna, ela é produzida pelo ICMBio e, no caso da flora, pelo Centro Nacional de Conservação da Flora, né, a CNC Flora. Esses dados eles trazem várias informações sobre o estado de conservação das espécies, e aí, mais uma vez, né, 1.173 espécies da fauna ameaçadas e 2.113 espécies da flora. Esses livros aqui também, caso vocês queiram procurar, basta colocar aqui pelo nome, Livro Vermelho da Fauna Brasileira ou Livro Vermelho da Flora do Brasil, e lá vai conter todas as espécies ameaçadas. O da flora, o mais recente, é o de 2014. Esses dados eles foram levantados e publicados em 2014. Ainda não houve uma atualização, eu acredito que deve estar sendo elaborado, né, e deve estar sendo publicado logo logo. Então, muitas das espécies elas acabam desaparecendo antes mesmo da gente conhecer a sua existência, e isso é algo muito grave, né, e triste também. Não deixa de ser algo muito triste, porque muitas dessas espécies podem oferecer um serviço ecossistêmico muito importante. E algumas estratégias de conservação para essas espécies ameaçadas foram criadas. O programa Proespécie é um exemplo
disso, né? Foi criado através dessas portarias 444 e 445 de 2014. Então, o Programa Nacional de Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção. Então, quando você ouvir falar de pró-espécie, você já sabe que são estratégias para conservar as espécies ameaçadas. E ele prioriza ações até 2022, né, para mudar o estado de conservação dessas espécies. Dentre os estados envolvidos está o Maranhão, né, muito bem, Maranhão, desenvolvendo estratégias de conservação em 24 territórios e um total aí de 9 milhões de hectares. Então, o Maranhão, juntamente com todos esses outros estados, estão aí envolvidos nessas estratégias, né? E dentre os componentes que o ProEspécies está envolvido, né, assentado, temos aí o componente 1, que é a incorporação e conservação de espécies ameaçadas em políticas setoriais, que visa conter a perda e degradação de hábitat, né? Tem o componente 2, que combate a caça, pesca e extração ilegal e tráfico de animais silvestres, né, de espécies silvestres. O componente 3, que alerta e detecta precocemente as espécies exóticas invasoras. Isso é muito importante, porque antes que a espécie possa se disseminar, se alastrar e provocar danos maiores para as espécies endêmicas, elas vão ser vai ser tomado atitudes. E o componente 4, que é a coordenação e comunicação dessas estratégias para que a população, a sociedade, as comunidades, principalmente comunidades locais, tomem conhecimento sobre essas estratégias de conservação. Então, algumas dessas estratégias, inclusive, a gente pode também estar desenvolvendo dentro das nossas comunidades, na escola, também com os nossos alunos, para engajar essas comunidades no sentido de auxiliar na conservação de algumas espécies locais, né? Então, vocês podem fazer esse exercício, principalmente os professores, de verificar o estado de conservação de algumas espécies endêmicas, né, da sua região e trabalhar algumas estratégias de conservação, né? Pensar localmente e pensar globalmente e agir localmente, né? Então, aqui nós temos o número de espécies ameaçadas, né, por cada grupo. No grupo dos peixes está aqui o total, né, nas aves. Eu não vou entrar em detalhe, mas aqui o que eu quero que vocês se atentem, né, esses dados também vocês vão encontrar lá no site do Ministério do Meio Ambiente, que foram levantados e publicados em 2014 por meio do ICMBio. Aqui a gente consegue perceber que o vermelho é o número de espécies criticamente em perigo, em amarelo e em laranja o número de espécies em perigo e amarelo o número de espécies vulneráveis, certo? Então, para cada grupo, você tem aí essas 3 categorias. A mesma coisa vale aqui para as espécies da flora ameaçada, né? Sendo que o pró-espécie também visa conservar as espécies da flora. O grupo da flora brasileira que tem o maior número de espécies é o grupo das angiospermas, né? Já era de se esperar. E aqui também a mesma coisa, né? As 3 categorias, sendo criticamente em perigo e vulnerável. Esse livro também, caso alguém queira procurar, ele traz algumas estratégias de conservação in situ, na verdade, né, para a flora brasileira. Trouxe aqui algumas fotos, né, algumas imagenzinhas, para a gente tomar conhecimento de algumas espécies que estão ameaçadas de extinção, baseado na lista de 2014, né, espécies brasileiras. Então tem a piracanjuba, tem o sapinho narigudo de barriga vermelha, tem o surubim, tartaruga oliva, tem o lobo-guará, tem a tartaruga cabeçuda, tem o mico-leão dourado, o sauim de coleira, que está criticamente ameaçado de extinção, né? É uma espécie que vem sendo trabalhada por pesquisadores do INPA e da UFAM, mas ele sofre muito devido à degradação ambiental, ao a fragmentação florestal, e também porque muitos acabam sendo mortos por adolescentes que entram nos fragmentos florestais e acabam caçando
esses animais, né? Tem também o moriqui do norte, que está criticamente ameaçado. Temos a nossa bela onça pintada, que também está vulnerável. E aí nós temos a genética de conservação, que entra em ação, né, juntamente com várias outras estratégias, para verificar o estado de conservação das espécies. Então, a genética de conservação ela usa abordagens genéticas, principalmente molecular, né, visando entender a biodiversidade para preservar as espécies e minimizando seu risco de extinção, né? E ela também ajuda a estimar os níveis de diversidade genética. E é justamente aqui, eu quero chamar a atenção justamente para esse termo, diversidade genética. Então, a genética da conservação, ela foca na diversidade genética. Por quê? Porque é o nível de diversidade genética que vai nos dizer se aquela população ela está bem ou ela precisa, né, passar por estratégias de conservação para que ela mude o seu estado de conservação. Porque se tiver baixa variabilidade genética naquela população, significa dizer que ela está susceptível a sofrer ações aí, por exemplo, se houver um patógeno que atinge aquela população, ela pode ser totalmente eliminada porque os indivíduos são muito parecidos e o patógeno passa facilmente de um para outro, porque não vai ter algum com um gene que tenha uma resistência maior àquele patógeno. Então, por isso que é importante. Daí, então, essa análise é que vai nos ajudar a tomar decisões quanto ao status de conservação das populações naturais, né? E aí eu trouxe aqui uma provocação para vocês, né? Nós temos aí 3 campos, um de monocultura, um de agrofloresta e um de floresta, né? Então, dentre esses 3, qual o que possui menor diversidade genética e de espécies? E qual que possui maior? O que possui menor, né, é justamente a monocultura. E o que possui maior é justamente a floresta. Então, a gente consegue perceber aqui, olhando na imagem, a gente consegue perceber a variedade de espécies, né? Pelo padrão de cores que tem dentro delas. Então, está aí a resposta, né? E, então, algumas estratégias para conservar essas espécies são a conservação in situ, que é justamente quando a gente conserva a espécie lá no local dela, né, no ambiente onde ela vive, e é uma estratégia para ser desenvolvida a longo prazo. Só que ela também não é eficiente para populações pequenas. Quando a população pequena, já é recomendado a estratégia de conservação in situ, né, que é aquela conservação que pega os indivíduos, né, e coloca em ambientes artificiais, em condições artificiais, né, como, por exemplo, os zoológicos, os aquários. Nós temos, por exemplo, no INPA, em Manaus, nós temos, por exemplo, os peixe-boi que ficam em aquários, né, as ariranhas também que ficam em aquários. No zoológico nós temos algumas espécies que são endêmicas do nosso país, mas que também, por estar em algum risco, acabam sendo conservadas em zoológicos. E as espécies de plantas, né, acabam sendo conservadas em jardins botânicos. Que é justamente o que algumas das estratégias de conservação in situ, né? Trazer para zoológicos, e no Brasil a maioria dos zoológicos se encontram no sudeste do país, né? E ele vai incluir as espécies da fauna que estão ameaçadas de extinção. Tem também os jardins botânicos, que o mais famoso é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem uma coleção de mais de 600 mil itens, os bancos de semente, né? E as unidades de conservação. Então, essas aqui são algumas estratégias. As unidades de conservação no Brasil, as unidades federais, elas compõem mais de 150 milhões de hectares de áreas protegidas, divididas em 335 unidades, né? Elas foram incluídas aqui no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, são mantidas pelo Ministério do Meio Ambiente e alguns órgãos gestores federais, como o ICMBio, e alguns órgãos estaduais. O objetivo desse cadastro, né, é disponibilizar um banco de dados com informações oficiais sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o famoso SNUC.
Aqui é um painel de unidades de conservação brasileira, no qual você consegue consultar, ele é bem interativo, você vai filtrando e vai conseguindo ter informações, por exemplo, do estado, do local, sobre as unidades de conservação, né? Então é bem interessante. Se alguém quiser também acessar, fica aí de exercício, depois anotem todos esses nomes para depois vocês saberem, porque de cor é difícil lembrar, né? Então, um painel de unidades de conservação brasileira. Então, quando você faz um filtro, por exemplo, pelos biomas, você consegue ver aqui, né, você consegue ver aqui o número de áreas, o percentual de áreas de unidades de conservação, né, e a divisão por cada área de conservação, por cada bioma. E a Lei da Biodiversidade Brasileira foi uma lei criada foi criada em 2015, né, juntamente com o Decreto 8.777 de 2016. Ele traz algumas considerações sobre o patrimônio genético brasileiro, tanto da fauna e da flora, viva ou morta, ou também de substâncias produzidas por elas. E o conhecimento tradicional associado, né, que é aquele conhecimento das populações indígenas, das comunidades tradicionais, agricultores, né, que tem um papel fundamental na proteção e manutenção da diversidade biológica. Então, por exemplo, as comunidades indígenas, as populações indígenas, têm um papel fundamental na preservação, na conservação das florestas, né? Então, muitas vezes eles acabam sendo alvos dos exploradores ilegais, né, dos criminosos, na verdade, porque eles estão lá e eles tentam proteger a floresta, né? Então, tem um papel importante. Então, hoje, todo pesquisador que vai utilizar dados da biodiversidade brasileira, ele precisa fazer o seu cadastro no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, é o famoso SIGEN, né? No SIGEN você vai ter que fazer vários informes, né? Há uma certa crítica porque, segundo alguns pesquisadores, isso acaba burocratizando um pouco mais o processo de pesquisa brasileira, né? Mas também é uma forma de ter o controle. Aqui a gente consegue perceber um índio, né, provavelmente aí informando sobre as propriedades terapêuticas ou, sei lá, de uma determinada planta, né, e um possível pesquisador aqui, tá? E isso é extremamente importante, pessoal. Por quê? Porque, por exemplo, algumas plantas brasileiras que têm propriedades medicinais, terapêuticas, elas acabam tendo essas propriedades, como que diz? Eu esqueci o termo. Elas acabam sendo aproveitadas por outros países que não o Brasil. Então, sem haver essas leis, acaba facilitando que outros países acabem, né, pegando o material que é nosso e levando. E aí, gostaria de agradecer mais uma vez, né? Finalizo aqui a minha apresentação com essa imagem de um serviço ecossistêmico, né, que nós temos, que é a polinização das abelhas, que muitas vezes a gente nem se dá conta, que a gente consegue perceber a abelhinha com a pata cheia de grãos de pólen, né, a outra aqui também. Então, esses são animais que eu tenho uma paixão muito grande. E deixo aqui esse questionamento, né? O que seria da espécie humana se não existissem animais? E a resposta é muito simples, né? Nós entraríamos em extinção. Mas o que seria de algumas espécies animais se não existissem os humanos? E a resposta é também simples de ser respondida. Eles existiriam até hoje. Então, a gente precisa refletir sobre o nosso papel no planeta, né? Porque a gente está aí diante de uma sociedade que não está cuidando da nossa biodiversidade e que muitas vezes já está buscando vida em outros planetas, né, que a gente não sabe qual é a necessidade de fazer isso. Então, nós precisamos focar na biodiversidade, preservar a nossa biodiversidade e, então, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida. Então, agradeço, um ótimo mini curso para todos vocês e um ótimo evento. Deixo aqui mais uma vez o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Um abraço, pessoal, e um ótimo curso.
Olá, participantes do primeiro simpósio de conservação da biodiversidade, oferecido pelo Instituto Federal do Maranhão, Campus Caxias. Eu sou Marília Vieira de Brito, sou licenciada em Ciências Biológicas, mestre em Genética e Melhoramento e atualmente sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia, todos pela Universidade Federal do Piauí. Pessoal, eu fiquei com a segunda parte desse minicurso, que trata justamente da variabilidade genética. Esse é um conceito muito importante, é um tema muito importante porque ele está diretamente ligado com a grande variabilidade que a gente tem atualmente de seres vivos na nossa biosfera. Então, grande parte dessa biodiversidade de micro-organismos, de animais, de plantas, enfim, de todos os domínios, está diretamente ligada a essa variabilidade genética. Então, iremos apresentar aqui aspectos gerais relacionados a essa variabilidade genética, a importância dela e algumas técnicas que são utilizadas para verificar a variabilidade em determinadas espécies. Então, antes de começarmos a falar sobre essa variabilidade genética e as técnicas utilizadas para verificar a variabilidade genética de espécies, iremos tratar aqui alguns conceitos importantes para que processos futuros sejam melhor entendidos. Então, que conceitos a gente vai tratar aqui? Aqui, pessoal, como vocês podem observar, eu tenho uma representação de uma célula eucarionte. A maior parte do DNA dessa célula, ela está localizada nessa região que eu chamo de núcleo. Então, é no núcleo que está a maior parte desse DNA. Então, o que é que vem a ser esse DNA? DNA, pessoal, é a estrutura que comanda todas as atividades dessa célula. É a estrutura responsável por todas as características de um organismo. A maior parte dele está condensada nesse núcleo. Por que eu falo maior parte? Porque, eventualmente, eu posso encontrar em alguma organela, como, por exemplo, a mitocôndria. A mitocôndria tem o seu próprio material genético. No caso de um cloroplasto de uma célula vegetal, também tem o próprio material genético dela, tá certo? Mas a maior parte desse DNA, ela está condensada no núcleo. Como assim condensada? Esse DNA, pessoal, ele se encontra associados à proteína. Então, a forma menos condensada desse DNA recebe o nome de cromatina. E a fase e a estrutura mais condensada, a forma mais condensada desse DNA é o cromossomo metafásico, que é essa representação que você pode estar observando aqui. Aí você pode se perguntar, mas por que é que o DNA ele se condensa para ficar dessa forma aqui? Qual é a real função, o real significado para essa condensação? Porque essa estrutura, pessoal, ela facilita o DNA condensado, ele facilita a distribuição do DNA da célula-mãe para as células filhas, tá certo? Porque o DNA é uma estrutura bastante fina, bastante delicada e uma molécula muito grande, tá certo? Enorme, daí o nome macromolécula. Então, no processo de divisão celular, se esse DNA ele não realizasse esse processo de condensação, possivelmente, quando ele fosse dividido para as células filhas, ele ia se fragmentar, ele ia se desestruturar, ia causar grandes erros. Daí a necessidade de realizar esse processo de condensação, justamente para facilitar essa distribuição de material genético das células mães para as células filhas, ok? Então, aqui a gente vê a representação desse DNA descondensado, né? Que muito dificilmente você vai encontrar na célula. Na célula ele está condensado, pelo menos no estágio de menor condensação, que é a cromatina. Aqui é só uma questão da representação, né? Do que seria uma molécula de DNA. A molécula de DNA, pessoal, ela é constituída por subunidades menores que recebem o nome de nucleotídeos. De que esses nucleotídeos são compostos? Eles são compostos, pessoal, de 3 subunidades, que são o grupo fosfato, uma pentose, que no caso do DNA é uma desoxirribose, ligada a uma base nitrogenada. Então, essa base nitrogenada, ela vai se ligar com a base nitrogenada da fita posterior, porque aqui, como você pode observar, ó, o DNA ele é composto por 2 fitas. Então, quando uma fita se liga à outra, justamente por pontes de hidrogênios realizadas entre bases nitrogenadas.
onde a adenina se liga sempre à timina, com 2 pontes de hidrogênio, e citosina sempre à guanina, com 3 pontes de hidrogênio. Então, esse código aqui, essas bases nitrogenadas de adenina, timina, citosina e guanina, são justamente o que eu chamo de código genético, tá certo? Então, esse código é que pode ser traduzido em eventuais produtos, como os peptídeos. Mas aí você pergunta, toda a molécula de DNA da célula, ela pode ser traduzida em produtos? Não. Então, essa tradução é dada mais em regiões específicas que recebem o nome de gene. Então, o gene é a unidade do DNA responsável, que pode ser traduzida em uma informação, que vai resultar em uma determinada característica do organismo, ok? Então, voltando aqui aos cromossomos, quando eu falo aqui, por exemplo, de uma célula humana, eu tenho um total de 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares de cromossomos, eu tenho 22 pares de cromossomos autossômicos, que eu chamo de autossômicos, e um par de cromossomos sexuais, que vai justamente estar relacionado com a sexualidade do indivíduo. Se eu tenho, por exemplo, um XX, esse indivíduo vai ser do sexo feminino e vai ter as características do sexo feminino. Se for XY, esse cromossomo Y dará as características relacionadas ao sexo masculino, tá certo? Então, como eu falei no slide passado, uma célula humana, o cariotipo humano, ele tem 23 pares de cromossomos, né? Por que que eu falo pares? Por que são pares? Porque cada cromossomo daquele, pessoal, foi um advindo da célula materna e um advindo da célula paterna, tá certo? Nessa seguinte representação. Então, o que quer dizer essas nomenclaturas que tem colocado aqui nessa representação? O que está querendo dizer? Por que aqui eu tenho um homozigoto dominante, o que eu tenho um heterozigoto e um homozigoto recessivo? O que quer dizer isso aí? Porque assim, aqui nesse primeiro caso, eu tenho um azão e um azão. Nesse segundo caso aqui, eu tenho um Vzão e eu tenho um Vzinho. São genes diferentes? Não, não são genes diferentes. Aqui eu estou relacionando o gene responsável por essa característica V, por exemplo, tá certo? E por que aqui eu tenho um Vzão e aqui eu tenho um Vzinho? Porque aqui, pessoal, são as formas alternativas desse gene. Então, eu tenho um gene associado a uma determinada característica, por exemplo, a cor de uma ervilha. O gene V está relacionado com a cor dessa ervilha, mas formas alternativas desse gene pode expressar uma cor distinta, tá certo? Ou seja, o gene Vzão, a forma alternativa Vzão pode estar associado à cor amarela e o Vzinho está associado à cor verde, tá certo? Então, são formas alternativas do gene que pode dar uma característica diferente. Então, o que vai acontecer o que deve acontecer para essas características se expressarem? Então, quando eu tenho um cromossomo de origem materna e um cromossomo de origem paterna, e ambos recebem a forma dominante, eu trato de homozigoto dominante. Homo de igual. Então, eu tenho um homozigoto dominante, porque eu tenho nos dois cromossomos a forma dominante. Essa forma dominante, pessoal, ela só precisa de uma dose para ela poder expressar a característica. Ou seja, se aqui eu tivesse aquela outra forma dominante, a outra forma recessiva Azinho, tá certo? Mesmo assim, a característica a ser expressa seria a desse alelo dominante. Por quê? Porque ele só precisa de uma dose para poder se expressar, ok? Já nesse segundo caso aqui, ó, eu tenho uma cópia
de um alelo dominante e uma cópia de um alelo recessivo. Então, eu tenho as duas formas alternativas. Como eu tenho as duas formas do gene, eu falo em heterozigoto, Vzão, Vzinho. Então, embora tendo a dose do alelo dominante e a dose do alelo recessivo, a característica a ser expressa será associada ao Vzão, ok? Então, por exemplo, o Vzão está relacionado à característica amarela e o Vzinho à característica verde, a característica a ser expressa nesse indivíduo aqui vai ser amarela. Já nesse segundo caso aqui, eu tenho duas formas recessivas. Como eu tenho as duas formas recessivas, a característica a ser expressa vai ser associada a esses alelos recessivos. Nesse caso, eu falo de homozigoto recessivo, ok? Então, aqui, essa é a nomenclatura associada a essa questão desses alelos. Então, pessoal, de forma geral, nessa pequena abordagem, a gente tem aqui esses seguintes conceitos. O DNA é um composto orgânico cujo as moléculas contêm instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. O gene é o elemento básico do sistema de informação herdada. O alelo é a variação específica do gene, são as formas alternativas de um determinado gene, que vai determinar como essa característica irá se expressar no indivíduo. E, por fim, cromossomos, o qual o DNA nuclear está organizado. Os seres humanos possuem 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Então, uma vez mencionados aqueles conceitos que falamos no slide passado, agora vai ficar mais fácil da gente entender o que é que vem a ser a variabilidade genética. Então, a variabilidade genética é a variedade de formas alternativas dos genes, ou seja, é a variedade de alelos que eu tenho em uma determinada espécie, que eu tenho em uma determinada população, né? Então, nesse caso, pessoal, quanto mais formas de genes, quanto mais alelos eu tiver em uma determinada população relacionada a um determinado gene, maior vai ser a variabilidade genética daquele gene, daquela característica naquela população. Mas, de fato, por que essa variabilidade genética ela vem a ser tão importante? Porque ela está diretamente associada a processos cruciais para a existência da grande diversidade de organismos que existe atualmente na natureza, que são processos como a evolução e a adaptação das espécies ao ambiente. Então, aqui a gente tem um exemplo prático para mostrar como é que funciona isso. Bem, inicialmente aqui eu tenho uma plantação, suponhamos, de plantas que são clones, ou seja, que são geneticamente iguais. E aí, em um cenário não habitual, de maneira repentina, surge uma determinada pressão, que eu chamo de pressão seletiva. Bora supor que seja um aumento de temperatura repentino. Então, nesse caso, pessoal, se esses organismos forem sensíveis, forem suscetíveis a esse aumento de temperatura, corre o grande risco dessa população reduzir drasticamente ou até mesmo vir a se extinguir. Por quê? Porque todos esses organismos eles têm o mesmo material genético. Então, se ela foi ofensiva para um indivíduo, consequentemente, todos sofrerão os mesmos malefícios, ok? Então, por isso, corre um grande risco dela, por exemplo, desaparecer. Agora, temos aqui esse segundo cenário, que tem, mesmo que os organismos sejam da mesma espécie, temos variedades diferentes, ou seja, esses dois tipos de indivíduo, embora sendo da mesma espécie, existem algumas diferenças no material genético quando eu comparo esse com esse. Então, vamos supor que nesse caso aqui também sofre um processo de pressão seletiva. Então, embora esse grupo seja suscetível, corre o risco, existe a possibilidade desse primeiro grupo não ter a mesma resposta a esse aumento de temperatura. Então, nela pode conter, por exemplo,
formas alternativas, alelos, que conferem uma possível resistência. Então, em um cenário como esse, não iam ser perdidos todos os indivíduos, mas apenas aquele grupo que seria suscetível. Então, vemos aqui, pessoal, que aqui eu estou tratando de uma pressão seletiva, de um cenário de aumento de temperatura. Mas o Brasil, ele é um país tropical, tá certo? Então, existem vários fatores que podem comprometer, por exemplo, uma produção. Então, tanto fatores abióticos, como eu citei aqui, o aumento de temperatura, como também de fatores bióticos, bactérias, vírus, fungos. Então, tudo isso pode repentinamente atuar em uma produção, né? Pode infestar uma produção. Então, daí a necessidade, daí a importância desse produtor rural, dele ter outros materiais, porque não corre o risco dele perder todo o plantio, certo? Reduzir drasticamente ou perder por completo todo o plantio. Então, em muitos casos que a gente vê, são em determinadas produções, o agricultor ele utiliza mais de um material, justamente tentando se precaver quanto a futuros imprevistos, como os mencionados até então. Então, pessoal, em geral, o que a gente pode dizer é que a variabilidade genética, ela contribui para a persistência evolutiva das espécies. Nesse caso, uma perda de variabilidade genética, ela diminui a possibilidade das populações se adaptarem em resposta a mudanças, tanto mudanças a nível abiótico como a nível biótico. Então, a presença de variabilidade genética em uma determinada população permite com que esses indivíduos eles ultrapassem esses eventuais problemas que possam aparecer e a espécie possa assim se estabelecer naquele ambiente de acordo com o novo cenário. Então, isso é possível graças a processos como a recombinação gênica e o acúmulo de mutações. As mutações, pessoal, elas são as fontes básicas de variabilidade genética. Então, resumindo, a variabilidade genética por meio de processos como recombinação gênica e acúmulo de mutações permite a processos cruciais para o desenvolvimento, para a manifestação de toda essa variabilidade de organismos que se tem no planeta, que é a evolução e a adaptação das espécies ao meio ambiente. Então, falaremos agora dos dois processos que possibilitam a geração de variabilidade genética. O primeiro deles, a recombinação gênica. Como o próprio nome sugere, recombinação gênica é, na verdade, uma nova combinação genética, ou seja, uma nova combinação de genes. Eu tenho aquela combinação clássica e eu tenho processos celulares que resultam numa nova combinação, em uma recombinação. E que processos são esses? Que a gente vai falar agora. O primeiro deles é o crossing over, que ocorre na prófase 1, mais especificamente na subfase do paquíteno. Então, esse crossing over, o que acontece é a troca de pedaços entre cromossomos. Então, esses cromossomos, eles se emparelham e depois deles se emparelhar, ocorre uma espécie de troca de pedaços. Então, os braços são cortados e posteriormente são trocados. Esse processo, pessoal, ele vai resultar em novas combinações gênicas. Claro, se eu tenho novas combinações de cromossomo, consequentemente, os genes que estavam localizados antes nesse local, ocorreu uma variação, tá certo? Agora, com a parte do outro cromossomo doador. Então, esse é o processo de crossing over. O outro processo é a segregação e distribuição independente dos genes. Então, esse processo, ele se dá na metáfase. Então, lá na metáfase, na metáfase 1, quando esses cromossomos eles se dispõem na placa equatorial, a maneira deles se colocarem nessa placa equatorial, ela ocorre de forma independente dos demais. Ou seja, aqui eu posso ter, em decorrência dessa disponibilidade
dessa distribuição independente, eu posso ter combinações distintas. Então, o Bzão, ele tanto pode ficar no mesmo polo que o Azão, como pode ficar no polo posterior, né? No polo junto com o Azinho. Então, nesse caso aqui, eu posso gerar duas combinações possíveis, né? Porque aqui eu estou falando só de dois pares de genes. Então, aqui eu tenho duas combinações possíveis. Então, a forma como esses cromossomos se dispõem na placa equatorial e a forma com que eles vão migrar para os polos opostos da célula independe dos demais, ok? Então, isso gera recombinação gênica. Então, em geral, os processos de crossing over e o processo de distribuição independente, ele possibilita uma amplificação na variedade genética, certo? Então, eles amplificam, em decorrência dessa recombinação, ocorre a amplificação de variabilidade genética. Então, falando aqui das mutações, que são a fonte básica de variabilidade genética, temos aqui o conceito para elas, né? São alterações na sequência dos nucleotídeos do material genético do organismo. Então, essa mudança, quando dá a nível, por exemplo, de um gene, quando essa alteração está relacionada a um gene específico, né? Então, eu tenho alguns tipos de mutações, como, por exemplo, relacionadas à adição, à perda ou à substituição de alguma base nitrogenada, né? De algum nucleotídeo. Então, quando eu tenho essa alteração de nucleotídeos a nível de gene, de um gene, por exemplo, eu falo em mutação gênica, né? Quando essa alteração de nucleotídeos ocorre em grande escala, né? A nível de cromossomos, eu falo em mutação cromossômica. Então, nesse caso, a gente pode tratar de dois grupos específicos, né? Das mutações cromossômicas estruturais e das mutações cromossômicas numéricas. Quando é que eu tenho uma mutação cromossômica estrutural? Quando há uma alteração em parte desse cromossomo. O cromossomo perde um pedaço dele, ou então ele ganha. Então, isso aí eu tenho uma alteração a nível da estrutura de um cromossomo. Por isso, o nome é estrutural, é mutação estrutural. Agora, quando essa mutação interfere no número de cromossomos do organismo, eu falo em mutação cromossômica numérica. Quando o indivíduo perde um cromossomo, ou quando tem um cromossomo a mais, como o caso da síndrome de Down, que são 3 cromossomos no par 21, trissomia do cromossomo 21, nesse caso, eu falo de mutação numérica, ok? Essas mutações, pessoal, elas podem se dar de forma espontânea, ao acaso, ou elas podem ser induzidas por agentes externos. Esses que podem ser os mais variados, como, por exemplo, altas temperaturas, agentes radioativos. Então, essas substâncias, elas podem induzir a alteração no código genético. Então, essas mutações, pessoal, elas podem se dar tanto em células somáticas, como em células germinativas. Quando essa mutação ela ocorre em célula germinativa, ela está associada à hereditariedade, ou seja, ela pode passar de geração em geração. No caso, se essa mutação ocorre em célula somática, ela não está associada com a hereditariedade. Então, no caso, essa mutação não vai ser efetiva no sentido de ser repassada no decorrer das gerações. Exemplo, pessoal, de mutações que ocorrem em células somáticas, tem o câncer. Então, o câncer é justamente uma mutação no material genético de uma dessas células, que é logo dividida de forma desordenada, rapidamente, gerando várias células defeituosas e assim um tumor, que é um grande problema. E tem o caso das células germinativas, que é a que está relacionada com a hereditariedade e desse modo está diretamente ligada com processos de evolução. Só esse tipo de mutação que é repassada para as outras gerações é que é significativa a nível de evolução. Até então, tratamos de processos que possibilitam o surgimento e a amplificação da variabilidade genética. Agora a gente vai citar aqui um exemplo
que promove justamente o contrário, ou seja, a diminuição da variabilidade genética. Então, um exemplo bastante significativo é a seleção natural. O que é que vem a ser a seleção natural? O que é que vem a ser a ação da seleção natural? É justamente selecionar indivíduos mais adaptados a uma determinada condição. Trazendo aqui para esse exemplo, aqui temos um predador e aqui temos, no exemplo, dois tipos de besouro, né? Um que é semelhante à coloração da madeira e o verde. Então, nesse cenário aqui, esse besouro verde ele é mais fácil de ser visto e assim de ser capturado por este predador. Então, nesse sentido aqui, a característica que torna o indivíduo mais adaptado é essa coloração marrom. Deste modo, o alelo responsável por essa coloração marrom, ele é mais fácil de ser repassado para as outras gerações, né, para as gerações seguintes, do que, por exemplo, o alelo que confere essa coloração verde, tá certo? Então, em geral, o que a gente pode dizer? Que nessa situação aqui, o gene que é mais fácil de passar para a próxima geração é aquele que propicia uma melhor adaptação. E nesse caso, quem está propiciando uma melhor adaptação é o alelo que confere a coloração marrom. Então, de acordo com o que foi discutido aqui, processos como a mutação e a recombinação genética possibilitam um aumento na variabilidade genética. Já processos como a seleção natural, ela vai atuar na variabilidade genética, selecionando aqueles organismos mais adaptados, ou seja, aqueles organismos que possuem características mais adaptadas àquele ambiente, ele tem mais chance de gerar uma prole que pode ser repassada então esses genes de geração em geração, tá certo? Então, além da seleção natural, temos aqui um outro tipo de seleção, que é a seleção artificial. Nesse caso aqui, o agente selecionador não é o ambiente, como no caso da seleção natural, mas sim o homem. Então, o homem vai atuar, pessoal, selecionando materiais de acordo com os seus critérios. Ou seja, ele vai atuar aqui nessa variabilidade genética, selecionando aqueles organismos que possuem características que para ele podem ser mais interessantes. Então, ele pode também se dispor realizando cruzamentos seletivos, escolhendo os materiais. Então, ele vai escolher esses materiais com o intuito de realizar esses cruzamentos e, posteriormente, selecionar as características mais desejáveis. Esse fator ocorreu, processos como esses, de cruzamentos seletivos e seleção de características desejáveis, ocorreu em várias culturas. A gente pode citar o caso do milho e da banana, né, que a gente tem aí formas bem primitivas e as formas que a gente tem atualmente. Pessoal, com relação a essas características que vão ser selecionadas, nem sempre elas estão associadas a alelos que são de fácil expressão. Ou seja, nem sempre é fácil fazer essa seleção de características. Por quê? Porque às vezes o alelo relacionado àquela característica de interesse, ele é de difícil expressão. Se ele é de difícil expressão, logicamente a sua seleção também vai ser mais complicada. Então, nesse sentido, eu tenho estratégias, eu tenho auxiliadores que são os marcadores. Então, eu posso utilizar esse marcador para me ajudar nessa tarefa de verificar a existência desse alelo de interesse, tá certo? Eu não consigo verificar a existência daquele alelo, porque ele é de difícil expressão, mas eu tenho um alelo ligado a esse alelo de interesse que ele é de fácil expressão, que ele é de fácil seleção. Então, se ele estiver presente naquele material, automaticamente eu vou poder afirmar que o alelo de interesse também está lá, tá certo? Então, em geral, eu tenho duas classes de marcadores, o marcador morfológico e o marcador molecular. Então, esses marcadores, pessoal, para a eficiência deles, é preciso existir a variabilidade, porque se não tiver variabilidade, não é possível realizar essa distinção, ok?
Então, um marcador para ser eficiente, ele precisa ser de fácil avaliação, alta herdabilidade e precisa estar intimamente ligado ao alelo de interesse. Claro, porque ele vai marcar a presença desse alelo de interesse. Então, ele precisa estar ligado a ele. Então, pessoal, falando dos marcadores, vamos iniciar aqui com os marcadores morfológicos. Então, o que é que vem a ser um marcador morfológico? É um fenótipo de fácil identificação, normalmente determinado por um único alelo e herdabilidade próxima a 1. Pessoal, quanto mais próximo ao índice 1, mais vai ser herdável esse caráter. E fenótipo, o que é que vem a ser? Fenótipo é a manifestação detectável de um genótipo. Quando eu falo em gene, eu estou me referindo a genótipo. Quando eu estou me referindo à expressão desse gene, à manifestação desse gene, eu estou falando em fenótipo, tá certo? Então, esse marcador morfológico nada mais é do que uma característica, né, de um alelo que está ligado ao meu alelo de interesse. Meu alelo de interesse, ele é de difícil expressão. Então, é de difícil identificação, é de difícil seleção. Mas ele está ligado a um outro alelo que a característica dele é facilmente identificável e que está ligado a esse alelo de interesse, tá certo? Então, eu vou poder fazer a seleção do alelo de interesse a partir do meu alelo de marcador. Eu vou dar aqui uma situação fictícia para melhorar esse entendimento. Olha, a antracnose é uma doença que ela causa vários prejuízos no feijão, tá certo? Aí vamos supor que um pesquisador descobre que o formato lanceolado da folha do feijão está diretamente ligado à resistência. Quanto mais lanceolado, mais resistente é aquele feijão à antracnose, tá certo? Então, a partir dessa característica, eu posso fazer a seleção de acessos resistentes à antracnose, tá certo? Selecionando aqueles acessos que têm o formato das folhas, o formato dos folíolos lanceolados, tá certo? Então, percebam que esse marcador ele pode auxiliar bastante nesse processo de seleção. Então, esse marcador, pessoal, ele tem a eficiência máxima quando eu falo em pleiotropia. O que é pleiotropia? É um gene que ele está responsável pela expressão de mais de uma característica. Por exemplo, vamos supor que o gene que confere a coloração mais forte do amarelo do milho, ele está ligado à presença de vitamina A, né? Na verdade, existem até artigos que já mencionaram uma possível relação. Então, pessoal, é muito difícil realmente detectar a presença de vitamina A no milho, né? É uma característica interessante, mas é de difícil identificação. Mas, se eu sei que ela está diretamente ligada à coloração mais forte daquele amarelo do milho, eu vou selecionar aquelas espigas que têm grãos mais vivos, com amarelo mais vivo. Por quê? Porque eu sei que ali vai ter mais vitamina A, tá certo? Então, percebam que por que é a eficiência máxima? Porque o mesmo gene que manifesta o marcador, ele vai manifestar também a característica de interesse, tá certo? Então, esse aqui é o caso de eficiência máxima. Então, em geral, quais são as vantagens e as desvantagens dos marcadores morfológicos? A vantagem é o baixo custo e é um procedimento simples. Às vezes, você só observando, você já consegue detectar a presença daquele marcador. E a desvantagem, pessoal, é que ele está, infelizmente, ele é um baixo custo, o procedimento é simples, mas encontra em número reduzido. Para isso, a gente tem outras classes. Então, como eu falei para vocês, pessoal, os marcadores morfológicos, eles têm um baixo custo, mas infelizmente estão em números reduzidos. Então, a gente tem outras classes de marcadores, né? Que são os marcadores bioquímicos e marcadores DNA. Ambos relacionados a moléculas, por isso que a gente chama de marcador molecular. Então, o marcador bioquímico, ele está associado a proteínas, tá certo? Então, realmente, aquele alelo é de difícil detecção, mas eu sei que quando aquela proteína X ela é expressa, eu sei que meu alelo está lá. Por quê? Porque eles estão diretamente ligados. Porque como você sabe, pessoal, o DNA, quando ele é realizado o processo de transcrição para RNA
e posteriormente é traduzido numa cadeia polipeptídica em uma proteína, então essa proteína, pessoal, ela está diretamente ligada à presença daquele alelo. Então, eu não consigo detectar aquele alelo, mas eu sei que a expressão daquela proteína é feita diretamente daquele alelo. Então, eu posso fazer essa seleção baseada na expressão dessa proteína. Claro que aqui, para realizar esse processo, não é um processo simples, né? Tem que seguir a base de protocolos, a mesma forma como é com o DNA, né? Então, aqui ele utiliza esse produto do DNA para detectar a presença daquele material genético, né? Daquele alelo. Aqui ele utiliza o próprio DNA para verificar a presença daquele alelo, tá certo? Só que é como eu falei para vocês, em ambos os casos eu vou precisar de protocolos. O que são esses protocolos? É como se fosse uma receita de bolo. Na receita de bolo você segue todos aqueles passos e o produto final é aquele bolo. Aqui, nesse caso, o produto final vai ser a extração dessa proteína, a extração desse DNA, tá certo? Então, isso aqui requer protocolos específicos. Por exemplo, no caso do DNA, se for no caso para vegetais, tem tipos específicos de protocolo. Se for se for um DNA animal, é outro tipo de protocolo, tá certo? Então, existem aqueles protocolos mais clássicos, né? Existem aqueles atuais que são mais rápidos, né? Que tem kits que, a partir desses kits, você obtém um resultado já bem rapidamente. Então, vai depender, assim, dos seus recursos financeiros e vai depender também do objetivo do seu trabalho, né? Na terceira parte desse mini curso, vocês vão entender melhor a respeito desses marcadores associados ao DNA. Então, pessoal, aqui se encerra a minha apresentação, tá certo? Esse é o meu e-mail, marilhabio@hotmail.com. Qualquer sugestão ou questionamento, vocês podem estar enviando mensagem. E agora vocês vão para a terceira parte desse mini curso, né, que é tratar mais das técnicas de biologia molecular associadas principalmente a esses marcadores, para verificar a questão dessa variabilidade genética, tá certo? De todo, muito obrigada pela atenção e tenha um ótimo evento. Olá, participantes do primeiro Simpósio de Conservação da Biodiversidade, promovido pelo Instituto Federal do Maranhão, campus de Caxias. Estamos chegando ao final do nosso minicurso, e nessa parte, na terceira parte do minicurso, nós vamos tratar sobre técnicas de biologia molecular aplicadas à identificação e conservação de espécies. Eu sou a professora Gisele Alonso de Sá, sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí e mestre em Genética e Melhoramento também pela Universidade Federal do Piauí. Desde já, deixo meu e-mail disponível para qualquer questionamento ou qualquer outra coisa que eu possa ajudar referente a esse tema que eu vou apresentar agora. Então, como os nossos colegas já apresentaram anteriormente, o planeta ele tem um nível de diversidade muito grande, tanto de fauna quanto de flora. Então, para conseguir fazer estratégias, desenvolver estratégias de conservação, é necessário conhecer essa diversidade. E as técnicas de biologia molecular, elas são ferramentas importantíssimas nesse processo de conhecimento dessa diversidade. Então, o que são as técnicas de biologia molecular? São técnicas que utilizam os ácidos nucleicos, DNA e RNA, provenientes de organismos biológicos, como matéria-prima de análise. Dentre essas técnicas, nós podemos exemplificar algumas. Né? Nós temos a tecnologia do DNA recombinante, que é uma técnica em que uma molécula de DNA é produzida a partir da combinação de sequências de DNA provenientes de diferentes organismos. E nós temos como exemplo prático os transgênicos, né, que são bastante conhecidos e utilizados. Uma outra técnica conhecida é a técnica de clonagem, que ela vai visar a propagação de indivíduos geneticamente idênticos, certo? E essa técnica de biologia molecular, ela também é utilizada no processo de tecnologia do DNA recombinante também. E um exemplo prático da clonagem em espécies animais seria a ovelha Dolly, por exemplo.
Outra técnica bastante importante e amplamente utilizada em todas as pesquisas de identificação e outras pesquisas também é a PCR, que é uma técnica de amplificação de uma região específica do DNA, ou seja, você vai ter uma região do DNA, certo? E você quer amplificar, aumentar a quantidade de cópias daquela mesma região. Então, essa técnica ela é baseada nisso, na multiplicação, né? Na multiplicação de cópias de uma região específica do DNA, da região de interesse que você deseja estudar. Ela é uma técnica bastante utilizada por outras técnicas de biologia molecular, como se fosse uma técnica básica para outras técnicas de biologia molecular também. Outra técnica conhecida é o sequenciamento. O sequenciamento, como o próprio nome diz, ele tem o objetivo de sequenciar, é uma técnica que ela visa sequenciar regiões específicas do DNA, regiões de interesse, né, para saber a ordem, como as bases nitrogenadas elas estão dispostas, né, para daí fazer a identificação de genes, de interesses e outras regiões de interesse também. Uma outra técnica é a utilização do DNA barcode. O DNA barcode é como se fosse um código de barra de DNA, certo? E ele vai utilizar outras técnicas para ele ser realizado, como a PCR e o sequenciamento também. Então, nós vamos aprofundar durante o curso as técnicas de PCR e DNA barcode. Então, para a realização dessas técnicas, existem alguns passos básicos que esse material genético ele tem que passar para poder ser utilizado nessas análises, né? Então, nós temos que fazer, primeiramente, a extração do DNA, se o material genético que você vai utilizar na pesquisa for o DNA, a quantificação desse DNA, que é saber a concentração que ele está e a qualidade dessas amostras, depois a eletroforese, para visualizar cada amostra, ver como é que está a integridade, para depois seguir para a PCR, né? Fazer os processos de diluição para ser utilizado na PCR. Durante o mini curso, nós vamos especificar cada uma dessas etapas direitinho. A extração de DNA é uma etapa bem importante, que se deve ter bastante cuidado para dar procedimento às análises, porque tem que se diminuir, ela tem que ser uma extração bem feita, bem executada, para que diminua o risco de contaminação dessas amostras, certo? Então, aqui eu trouxe para exemplificar o processo de extração de DNA feito em organismos, né, diferentes, em vegetal e animal, em que eles têm passos parecidos, né, bem parecidos. Para fazer a extração de DNA vegetal, nós usamos folhas de preferência jovens, para diminuir o risco de contaminação. E em animal, geralmente se usa sangue, pelo, unhas, células de epitélio, para poder extrair esse DNA. Então, basicamente, tem os processos de precipitação, uma fase aquosa e orgânica, para fazer a separação dos ácidos nucleicos, certo? Aí tem uma outra fase de purificação e, por fim, uma fase de diluição. Basicamente, a extração de DNA segue esses passos, certo? Geralmente, são feitos extração de DNA com kits comerciais, certo? Que já vem os passinhos como se fosse uma receita de bolo mesmo, já vem todos os equipamentos e reagentes necessários e sai de uma forma bem purificada quando são feitos com kits comerciais, geralmente, né? As amostras elas saem bem purificadas, mas as extrações convencionais elas também trazem bons resultados também no processo de extração. A quantificação é a próxima etapa depois do processo de extração de DNA e é uma etapa bastante importante porque vai ser possível verificar
a concentração do DNA nessa amostra e a qualidade do DNA nessa amostra também. Então, existem algumas formas de fazer essa quantificação, e uma delas é utilizando a florimetria através de aparelhos fluorímetros, que eles são capazes de medir os parâmetros de fluorescência de uma determinada amostra, baseado na intensidade e na distribuição do comprimento de onda emitido por essa amostra depois que ela é excitada por uma luz, certo? Então, o fluorímetro é um equipamento utilizado, certo, para fazer essa quantificação. Ele faz uma quantificação bem precisa em relação a alguns outros. Ele vai medir a quantidade real, a concentração real daquela amostra. Então, aqui eu tenho um exemplo de um fluorímetro. Ele vem com o kit, pode ser comprado separadamente também. E aqui no kit vão ter os tampões, tanto os tampões quanto os agentes fluorescentes também, para ser colocados junto na amostra. E depois que são colocados todos esses agentes junto com a amostra que você quer fazer a quantificação, você vai colocar essa amostra aqui nessa região aqui do equipamento, que ela abre, você põe a amostra num tubo Eppendorf específico para ser utilizado com esse equipamento. E aí, no caso desse equipamento, ele tem um visor touchscreen, e aí você vai escolher que tipo de amostra você quer analisar, se você quer analisar DNA, RNA ou proteína, certo? Você vai fazer a sua curva de medição e pedir para medir, e ele vai dar a concentração da sua amostra bem especificamente. Então, ele só vai medir a concentração de DNA. Se a sua amostra estiver contaminada com RNA, proteína, isso não vai influenciar porque ele vai medir a concentração do DNA somente. Por isso que é uma análise através do fluorímetro, ela é uma análise bem mais precisa, certo? A outra forma é através de espectrofotometria, né? Verificar através do comprimento de onda dessas amostras. Então, aqui nós temos como exemplo um nanodrop, aparelho nanodrop, certo? Ele é um aparelho mais simples, ele vem acoplado a um computador, ele tem que ser acoplado a um computador, e esse computador ele tem que ter o software do equipamento, certo? Para fazer a medição. Então, basicamente, você coloca uma quantidade bem pequena da sua amostra, mais ou menos 2 microlitros, nessa região aqui, baixa essa parte aqui do equipamento e ele vai fazer essa medição. E vai gerar uma curva para você no software. Essa curva aqui que vocês estão vendo embaixo. E esse equipamento, ele dá várias informações importantes. Ele vai dar a concentração da sua amostra. Aqui, nós podemos identificar a amostra aqui. Aqui está dizendo o tipo de amostra que você está analisando. No caso, é DNA. Aqui tem o volume. Aqui vai mostrar a concentração da sua amostra, que no caso está em nanograma por microlitro, mas se você quiser saber em uma outra unidade, você coloca aqui também. E aqui ele vai dar essas informações que são bem importantes quanto à qualidade do DNA, que é esse comprimento aqui 260-280 e 260-230. Por quê? As amostras elas têm que estar num determinado limite de comprimento de onda, nesses comprimentos de onda aqui, tem um determinado limite, e se elas estiverem dentro desse limite, elas são consideradas boas amostras, de integridade boa, livres de contaminação, que são passíveis de utilização. Então, o espectrofotómetro ele dá informações bem importantes quanto à quantificação das suas amostras. E uma outra forma é através da eletroforese. É uma forma mais simples de se quantificar o DNA, mas que quantifica de uma forma eficiente também. Aqui, através da eletroforese, nós podemos verificar tanto concentração quanto integridade dessas amostras também. Aqui eu trouxe como exemplo um gel de extração, em que aqui nós temos as amostras. Esses aqui são todas as amostras. E esse aqui é um marcador de peso molecular conhecido, certo? Então, ele tem uma concentração conhecida. No caso, eu acho que esse aqui é 100 nanogramas por microlitro, certo?
Então, baseado nesse marcador aqui, eu consigo estimar a concentração desses outros aqui, certo? Então, é assim que eu faço a quantificação através do gel de agarose. Certo? Aqui também, o gel de agarose, ele nos dá outras informações. Por exemplo, retenção no poço, geralmente é indício de alguma contaminação. Uma arraste, quando tiver uma arraste mais intensificada, essas amostras elas não têm uma arraste muito intensificada. Quando tem arraste intensificado, geralmente é indício de degradação dessas amostras. E essas falhas aqui, essas regiões aqui, esses pontinhos no final das amostras, é indício de contaminação por RNA, certo? Então, a eletroforese também nos dá informações muito importantes quanto à quantificação dessas amostras. A eletroforese é uma técnica bastante importante nesse processo. Como vocês viram no slide anterior, ela é utilizada para a quantificação, né, das amostras e é utilizada também no processo de genotipagem, importante no processo de identificação genética, né? Então, aqui eu trouxe essa imagem para poder explicar de forma melhor como esse processo de eletroforese ele ocorre. Aqui eu trouxe como exemplo um gel de agarose, certo? Então, aqui, basicamente, no primeiro passo, nós vamos fazer o gel de agarose, certo? Então, a agarose, ela é um polímero, certo? Um polímero em pó. E quando ela está na forma de gel, unida ao tampão, vai ter essa consistência gelatinosa, de uma gelatina mesmo. E dependendo da concentração desse gel, ela vai ter essa consistência mais dura ou um pouquinho mais mole, dependendo da concentração, certo? Então, nós utilizamos uma placa de vidro que vai funcionar como uma forminha para fazer o gel. Então, nós vamos misturar o tampão com a garose, certo? Depois, quando ele estiver nessa consistência, só para diluir a garose no tampão, espera esfriar um pouquinho para colocar nessa placa de vidro. Essa placa de vidro ela tem que ter um apoio aqui para o gel não vazar nem para um lado nem para o outro, certo? Depois nós colocamos esse pente, que é para a formação dos poços, que é onde vão ser colocadas as amostras para fazer a corrida, certo? Depois que esse gel se solidifica e fica na forminha certinha do gel, ele vai ser colocado em uma cuba, certo? Aqui é o exemplo de uma cuba. E aqui na cuba nós temos uma parte negativa e o polo positivo, um polo negativo e um polo positivo. Sempre quando nós vamos colocar o gel, nós temos que colocar a parte das amostras virada para o lado negativo. Por quê? Porque o DNA ele tem carga química negativa, então ele vai correr do negativo para o polo positivo. Então tem que estar sempre no lado negativo da cuba, certo? Depois que já é colocado, o tampão vai ser adicionado aqui na cuba até cobrir o gel. Depois que cobrir o gel, as amostras elas vão ser adicionadas dentro dos pocinhos, certo? E o que vai ter em cada amostra, nessa solução de cada amostra? Então, tem a quantidade da sua amostra de DNA que você quer analisar, uma quantidade de tampão de carregamento e uma quantidade de um intercalante fluorescente, certo? O que é um intercalante fluorescente? Uma substância intercalante fluorescente, ela é uma substância química que ela vai intercalar nas moléculas de DNA e quando elas são expostas à luz ultravioletas, elas vão emitir radiação. Então, é isso que vai acontecer. Essa substância intercalante ela vai estar adicionada junto com a amostra. Depois que as amostras correrem numa determinada voltagem, num determinado tempo, esse gel ele vai ser colocado num equipamento revelador, certo? Que é chamado fotodocumentador, e ele vai gerar esse padrão de bandas aqui. A luz UV presente no aparelho fotodocumentador vai ser irradiada, certo, no gel, e o reagente intercalante ele vai emitir a fluorescência, que é a sua propriedade. E aí, a partir disso é que é possível nós visualizarmos as amostras presentes no gel. O que eu trouxe para exemplificar
A eletroforese é feita com gel de poliacrilamida, basicamente o mesmo princípio, as amostras são colocadas em uma cuba, só que a cuba ela é uma cuba vertical, certo? O gel é feito de outro material, que é a poliacrilamida. Ele é um gel bem mais fino, dá bem mais trabalho para ser feito. As amostras elas são colocadas também no polo negativo, vão correr para o polo positivo, certo? E vão gerar um padrão de bandas parecido com o que a gente viu lá no gel de agarose. Aqui é um exemplo de uma placa de eletroforese com gel de poliacrilamida. É uma camada bem fina de gel mesmo, e aqui é possível ver os padrões de banda dos indivíduos aqui para caracterização. Tem essa outra forma de eletroforese, que é a eletroforese capilar. É uma técnica de eletroforese mais avançada, utilizando um equipamento mais avançado, certo? Ele vai gerar um gelzinho virtual, que é esse aqui que vocês estão vendo aqui do lado, certo? As amostras elas vão ficar nessas gavetas aqui, dentro de placas de Eppendorf e capilares dentro do equipamento, elas vão para dentro dessas placas e a eletroforese ela vai acontecer dentro dos capilares, certo? Tem um gel de poliacrilamida dentro dos capilares e a eletroforese vai acontecer dentro desses capilares, o que vai dar mais especificidade a essa eletroforese. É um processo bem mais específico, ele separa até fragmentos de diferença de até 3 pares de base, né? Então, vai mostrar um nível de polimorfismo maior entre os indivíduos que se está estudando. Então, ele é uma eletroforese bem mais específica, certo? Aqui, esse equipamento ele é acoplado a um computador. Esse computador ele tem que ter o software. Esse software ele vai gerar esse gelzinho virtual aqui, vocês estão vendo aqui do lado. E aqui, se vocês observarem aqui no canto, acho que não dá para enxergar direito, tem um número já de pares de base de cada banda dessa aqui. Então, você já vê a diferença de pares de base de uma banda para outra. Então, ele é bem mais específico, né? Dá uma especificidade maior, porém, ele é um aparelho bem caro. Não são todos os laboratórios, infelizmente, que dispõem desse recurso. As etapas anteriores que nós vimos, parte de extração, quantificação, eletroforese, são partes importantes e necessárias para que as amostras elas sejam passíveis de utilização em técnicas como, por exemplo, a técnica de PCR. A sigla PCR ela quer dizer Polymerase Chain Reaction, ou reação em cadeia de polimerase, que é uma reação que visa a multiplicação de uma determinada molécula de DNA em várias cópias para que elas sejam utilizadas em outras análises. É uma técnica que foi aperfeiçoada pelo cientista Carey Banks Mills no ano de 1987. Ele descobriu a bactéria Thermus aquático em uma fonte termal em Yellowstone, nos Estados Unidos, e o descobrimento dessa bactéria fez com que ele aperfeiçoasse a técnica de PCR, uma vez que ele via que as bactérias elas suportavam altas temperaturas e ele precisava disso para aperfeiçoar essa técnica. Essa descoberta lhe rendeu o Nobel de Química no ano de 1993. Então, como funciona a técnica de PCR? Aqui nesse quadrinho, nós temos a exemplificação dos componentes presentes numa reação de PCR. Aqui esse espiral vermelho representa a amostra de DNA. Aqui em laranja e amarelo, os primes, que são as regiões iniciadoras, certo? Aqui em colorido, os nucleotídeos, que vão estar soltos no meio, que como reagente nós conhecemos como DNTPs. Aqui em verde, a enzima TAC polimerase. E aqui o tampão da reação. Esses elementos eles vão estar unidos nesse tubo, misturados nesse tubo, no tubo Eppendorf. E depois esse tubo ele vai ser colocado num aparelho que é o termociclador. O termociclador é um aparelho que ele vai fazer a ciclagem de temperaturas, né? Vai ter mudanças de temperaturas em ciclos, certo? O que vai permitir que a PCR ocorra, certo? Então, como se dá esse processo? O processo de PCR ele é um processo de replicação sintética,
certo? O que acontece naturalmente nas células, ele é simulado aqui nesse aparelho, nesse equipamento, certo? Então, vão acontecer os processos bem parecidos do que acontece naturalmente numa célula. Aqui nesse esquema, nós temos como exemplo aqui uma molécula de DNA, de dupla fita, certo? Aqui, o que vai acontecer? Número 1. Vai acontecer a desnaturação dessa molécula aqui de fita dupla, certo? Vai acontecer a desnaturação das fontes de hidrogênio. Essas fitas vão se separar, certo? Essa desnaturação ela vai acontecer geralmente numa temperatura de 94 a 96 graus Celsius, certo? Aqui, em 2, vai acontecer a fase de anelamento, em que os primes, que são esses iniciadores que eu falei lá no início, eles vão se anelar, ou seja, eles vão se unir a regiões complementares presentes aqui nas moléculas de DNA, certo? As regiões complementares elas vão se anelar aqui. Esse anelamento ele vai acontecer na temperatura normalmente a 68 graus Celsius, certo? Elas vão se juntar a regiões complementares e aí vai acontecer o processo de alongamento ou extensão, em que vem a TAC polimerase, a enzima TAC polimerase, e ela vai adicionando os nucleotídeos que vão estar soltos no meio. Ela vai adicionando por complementariedade de base nas regiões complementares aqui das moléculas. E essa extensão vai fazer com que vá produzindo cópias dessas regiões. E é onde vai acontecer a multiplicação, né, que é o propósito da técnica, né, a multiplicação de regiões específicas por meio de uma sequência. Esses primes iniciadores, que eu expliquei no esquema, no slide anterior, no esquema do processo de PCR, eles são iniciadores específicos, né, são regiões de DNA complementares a regiões das moléculas das amostras, né, que eu vou estudar, e elas são regiões marcadas, né, são regiões específicas, né, e elas são utilizadas como marcadores moleculares para a identificação de polimorfismo genético. Então, o que é polimorfismo genético? O polimorfismo genético são variações genéticas que aparecem como consequência de mutações, né? Então, mutações ocorrem no genoma e geram esses polimorfismos, essas diferenças entre os genomas. Então, aqui nós temos como exemplo monomorfismo, né? Então, tem um indivíduo monomórfico, que ele tem a constituição genética toda igual, sem nenhuma diferença, para nenhuma característica, para nenhum gene, certo? E tem o indivíduo polimórfico, que tem mudanças, né? Que são consequências de mutações, variações genéticas, dentro do seu genoma, certo? Que é o que vai identificar essa variabilidade genética dentro desse organismo. Então, entre outras classificações, os marcadores moleculares eles podem ser classificados como marcadores dominantes ou codominantes. Os marcadores dominantes eles não diferenciam indivíduos heterozigotos, eles não conseguem fazer essa diferenciação, certo? Então, aqui nós temos como exemplo 3 indivíduos. Esses indivíduos eles têm alelos diferentes para as características, né? Tem 2 alelos iguais, ele é homozigoto para essa característica que é A1, heterozigoto para essa característica A1 e homozigoto para a característica 2, esse outro indivíduo aqui. Os marcadores dominantes que vão identificar essa característica, essa região, esse locus aqui, ele como não consegue diferenciar o heterozigoto de um homozigoto, ele vai apresentar a região mesmo loco tanto para o homozigoto quanto para o heterozigoto, certo? O locus representativo da característica 1, ele vai ocupar essa região aqui. E como esse indivíduo também tem um alelo que pertence a essa característica 1, ele também vai ocupar essa mesma região, mesmo ele sendo um heterozigoto. Já esse aqui, que tem um locus diferente para essa característica, ele não vai aparecer aqui no gel, certo? Então, os dados eles são coletados em presença e ausência de banda,
que aí nós conseguimos ver as diferenças entre os indivíduos pela presença e ausência dessas bandas. Já os marcadores moleculares codominantes, eles conseguem diferenciar os indivíduos heterozigotos, o que traz mais informações sobre o polimorfismo dos indivíduos, certo? Então, nesse exemplo aqui, nós temos o mesmo exemplo do slide anterior, só que aqui ele já vai conseguir diferenciar o heterozigoto. Então, aqui nós temos o gene aqui com 2 alelos, para essa característica aqui. Então, esse indivíduo 1, que ele é homozigoto para essa característica 1, ele vai estar representado nesse loco aqui. E o indivíduo 3, aqui, ele vai estar representando essa posição aqui. O locus dele está nessa posição aqui. A banda ela vai estar representando o locus nessa posição. Aqui, o marcador codominante, quando ele é aplicado, ele já consegue diferenciar. Então, veja que ele é heterozigoto, o indivíduo heterozigoto, ele representa no geolocus tanto na posição 1 quanto na posição 2. Então, aqui nós podemos identificar que esse indivíduo trata-se de um indivíduo homozigoto, esse terceiro indivíduo trata-se de um indivíduo também homozigoto, e o segundo indivíduo, um indivíduo heterozigoto, porque ele tem os dois locos em posições diferentes. Nos próximos slides eu vou estar exemplificando alguns marcadores moleculares dominantes e codominantes. Aqui nós temos como exemplo de um marcador dominante o RAPD, que é um marcador de polimorfismo de DNA amplificado ao acaso, que ele é caracterizado por ser um prime curto, né, de basicamente até 10 pares de base. Ele tem anelamento aleatório, né, ele não tem uma região específica para poder se anelar, ele vai se anelando nas regiões complementares a ele. Então, isso é um benefício porque não precisa ter o conhecimento prévio do genoma do organismo que você vai utilizar, certo? Ele é um marcador bem prático e simples de ser utilizado, ele não é muito reprodutivo e ele tem como desvantagem ser pouco informativo, devido justamente não ter essa discriminação de um homozigoto para um heterozigoto. Então, ele oferece um pouco menos de informação. Um outro exemplo de marcador dominante é o ISSR, né, Intersimple Sequence Repeat, que são sequências do prime que eles estão ancorados a regiões microsatélites. O que são as regiões microsatélites? São regiões altamente repetitivas, né, aqui na foto tem um exemplo aqui, essa região AT é uma região de microsatélite, uma região altamente repetitiva, e são regiões que são amplamente encontradas nos genomas, certo? Então, ele é um pouco mais específico que o RAPD, certo? Então, as regiões de ISSR, elas estão ancoradas a regiões de microsatélites, certo? Também são primes aleatórios, de aplicação simples, são bem práticos, e tem a desvantagem também de ser pouco informativo referente ao marcador codominante. Um exemplo de marcador codominante são os microsatélites. Como eu falei no slide anterior, os microsatélites são regiões altamente repetitivas, né? Como nós vemos aqui nessa figura, regiões altamente repetitivas. Os primes de microsatélites são primes curtos também. Eles têm a vantagem de ser altamente abundantes no genoma, como eu falei anteriormente, então eles são fáceis de serem localizados. Eles são altamente informativos devido a essa propriedade de codominância, né, de conseguir discriminar heterozigotos de homozigotos, o que vai dar mais informação a nível de polimorfismo. E a desvantagem é quanto à difícil aplicação, né? Que esse marcador microsatélite, a eletroforese dele tem que ser realizada em gel de prolepilamida, né, que é bem mais difícil de manusear. O marcador codominante são os SNPs, que são marcadores de polimorfismo de base única, então eles são marcadores bem específicos, bem informativos, eles vão diferenciar os indivíduos quanto às características, quanto ao polimorfismo, com diferença de uma base. Então vai haver identificação de bem mais polimorfismo, uma caracterização bem mais precisa, né? Então eles são
bastante abundantes, possuem alta cobertura, são muito informativos, que além de serem condominantes, né, tem essa especificidade de mostrar a diferença entre uma base, porém, ele tem a desvantagem de ter um alto custo, né, porque é preciso ter o sequenciamento do organismo que você vai utilizar para analisar, são processos mais específicos e mais caros, né? Precisa fazer sequenciamento e análise de dados, né? Então, ele é um processo que demanda um custo maior. Então, como é feita a análise dos dados gerado pelos marcadores moleculares? Aqui, como exemplo, eu usei o marcador RAPD e o ISSR, que eu já tinha mencionado anteriormente. E como eu mencionei anteriormente nos slides, esses marcadores que são dominantes, eles vão ser identificados só a partir da presença e ausência de banda. Então, aqui eu tenho como exemplo, aqui os indivíduos e aqui os locos, que seriam as regiões onde as bandas vão aparecer. Então, aqui no indivíduo M1, não apareceu banda no loco 1, que é aquela posição. Então, eu marco um 0. Já na posição 2, apareceu banda. Então, eu marco 1. Na posição 3, não apareceu banda. Eu marco um 0. Na posição 4, também não apareceu, eu marco com 0. E assim por diante, eu vou montando a minha matriz, só com presença e ausência de banda naquele loco. No microsatélite aparecido, aqui nós temos o número do loco, né, aqui 200. Apareceram quantas vezes esse loco? 2 vezes. Então, assim eu vou montando a minha tabela. Essa tabela, essa matriz, essas matrizes, elas vão ser utilizadas para fazer análise estatísticos, né? Esses softwares estatísticos, eles vão gerar tendogramas, né? Vão fazer análises populacionais, certo? Vão ver semelhanças entre os indivíduos, semelhanças e diferenças através do polimorfismo revelado, certo? E aí nós podemos ver parentesco entre esses indivíduos, certo? Quem é mais aparentado de quem possui características mais semelhantes. Quando se analisa populações, nós podemos ver a parte de estruturação populacional, como que essa população está estruturada, certo? Aqui nessa análise, cada cor representa uma população. Então, temos uma população em azul, uma em vermelho, uma em amarelo e uma em verde. Então, aqui nessa análise de estruturação populacional, nós podemos ver como essa população está estruturada. Essa população está bem misturada, certo? Então, são análises que nós podemos fazer com esses dados gerados. Alguns softwares que podem ser utilizados para fazer essas análises, temos como exemplo o RStudio, que é um software universal, utilizado para várias análises de vários tipos, de várias áreas, certo? Ele é um software gratuito, na minha opinião, eu não acho ele tão fácil de ser manuseado, certo? Nós temos o Structure também, que ele vai fazer essa parte de caracterização populacional, estruturação populacional. O Harlequin, que vai dar informações sobre os níveis de diversidade, sobre nível de equilíbrio dessa população, várias informações, assim como o PopGen também, que ele vai dar várias informações a nível de população também. Técnica de DNA barcode, ela vai consistir realmente em um código de barras de DNA. Ela é bastante utilizada na identificação de indivíduos dentro de uma espécie, identificação de novas espécies, né? É utilizado nela o genoma mitocondrial. Por quê? Porque ele é amplamente presente nos animais e ele é herdável pelos animais, né? Desse genoma mitocondrial é utilizado o gene citocromo oxidase subunidade 1. Então, como que essa técnica ela acontece? Essa região, o genoma mitocondrial, né, o DNA, ele é extraído, é separada essa região mitocondrial, certo? Esse gene, o citocromo oxidase subunidade 1, ele é amplificado, né? O DNA barcode, que é esse código de barra, esse citocromo oxidase 1, subunidade 1. Depois que ele é
amplificado, ele vai para a parte de sequenciamento, e na sequenciamento nós temos a sequência desse gene, e essa sequência desse gene é que vai ser o códigozinho de barra desse animal. E aí esse código ele vai ser registrado e nós temos essa identificação genética desse animal. Então, quais são as aplicações reais dessas técnicas de biologia molecular para a conservação das espécies? Nós temos como exemplo a identificação de espécies, né, como nós acabamos de ver, com a técnica de DNA barcode, os índices de diversidade genética, porque como nós falamos anteriormente no decorrer do curso, para poder ter estratégias de conservação, montar estratégias de conservação, nós precisamos conhecer essa biodiversidade. Nós conhecemos essa biodiversidade genética através dos índices de diversidade genética. E esses índices, eles são informados através dos marcadores moleculares, né? Estruturação populacional, que é muito importante para o processo de conservação de espécies, de populações, porque é através dessas informações sobre a estrutura da população é possível ver se está acontecendo algum distúrbio natural, erosão genética ou algum outro fenômeno que possa impedir a sobrevivência daquelas espécies, né? E mexer de uma forma negativa com todo o ecossistema, né? Então é importante conhecer a estruturação populacional das espécies e todas essas informações genéticas que são produzidas, né, por essas técnicas de biologia molecular, elas são informações que vão levar a inferências evolutivas, né, vão produzir informações evolutivas sobre as espécies. E a partir disso, dessas características, nós podemos manter e produzir estratégias de conservação dessas espécies. Então, aqui eu quero demonstrar algumas aplicações na conservação, né, contribuições científicas mesmo na conservação de espécies. Aqui nesse primeiro artigo nós temos o estudo de diversidade genética em batata doce. Nesse segundo artigo, a estruturação genética da diversidade em tecelão do bico vermelho. E nesse terceiro artigo, desenvolvimento e caracterização de 50 SNPs em uma espécie de carpa, né? Então, gente, se encerra aqui o nosso mini curso. Eu agradeço demais a oportunidade de ter ministrado uma parte desse mini curso para vocês. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o conhecimento de vocês. Nós agradecemos muito a organização do evento pelo convite. Foi muito gratificante para nós. E eu deixo o meu e-mail aqui disponível para qualquer dúvida, sugestão, reclamação. Podem mandar e-mail, tá?